Deus, o Magnífico, enviou todos os profetas. Deus enviou todos os profetas a seus povos com uma mensagem. Uma única mensagem. Todos os profetas, mensageiros, vieram para cada povo. A mensagem é a mesma: adorar somente a Deus e não associar coisa ou pessoa alguma na adoração junto com Ele. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para toda a humanidade. Antes de Muhammad vieram vários profetas e mensageiros. Cada profeta e mensageiro veio para um povo específico, até vir o último, a qual não vai ter outro depois dele. O último é Muhammad, que veio para toda a nação, para toda a humanidade. Embora sua mensagem fosse a mesma, ele veio com uma lei nova, que cobria todos os povos, em todos os lugares, em todas as épocas, mesmo em um futuro distante, continuando até o dia do juízo. Sim, cada mensageiro recebeu uma lei, para cada povo, dependendo da época. Muhammad veio para toda a humanidade com uma única lei. Uma lei nova para ser seguida, ao Alcorão Sagrado. E a Sunna explica o Alcorão. A revelação de capítulos diferentes do Alcorão era frequentemente em resposta a um evento particular ou experiências do profeta e seus seguidores. As histórias no Alcorão ensinam lições, fornecem o pano de fundo histórico da humanidade e demonstram a natureza de Deus. A história do profeta Ló, sim, vamos falar a história do profeta Ló, Lut alayhi salam. É uma particularmente permitente no século XXI, sim. A história que aconteceu ali na época, hoje se repete, para entendermos melhor. Em muitas cidades ao redor do mundo, não é seguro caminhar pelas ruas, mesmo durante o dia. Assassinatos, roubos de identidades e drogas, sim, existem em abundância. Hoje em dia, a maioria das crianças já se encontrou com usuários e traficantes de drogas. Wallahu musta'an. O álcool está disponível livremente, a bebida alcoólica em lojas de esquina, mesmo que seja responsável pela ruptura de famílias. Wallahu musta'an, novamente. Violência doméstica, corrosão da sociedade. A pedofilia ou a pedofilia está desenfreada, assim como a pornografia infantil e o tráfico humano. Estilos de vida degenerados são aceitos, até vistos como normais. Sim, estilos de vidas degenerados são aceitos hoje, até vistos como normais. Tudo isso que falamos. Essa descrição retrata um mundo assustador e fora do controle, mas ele é realmente tão diferente da época do profeta Ló? Interrogação. O mundo, isso fala que essa descrição retrata um mundo assustador hoje, cheio de violência, corrupção, criminalidade, pornografia. Mundo assustador hoje e fora do controle, sem dúvida. Mas esse mundo de hoje, ele é realmente tão diferente do mundo lá atrás, do profeta Ló, profeta Lut alayhi salam? O povo de Ló, Lut alayhi salam, vivia em uma sociedade muito semelhante à nossa que vivemos hoje. O povo de Ló vivia uma sociedade muito semelhante à nossa que nós vivemos hoje. Era corrupta. As pessoas não tinham vergonha. Criminosos e atividades criminosas eram abundantes. E os que passavam pela cidade de Sodoma
E os que passavam pela cidade de Sodoma se arriscavam a serem roubados ou a sofrerem abuso físico. A atmosfera geral da cidade não era a de uma sociedade coesa. O povo de Ló, o povo de Lut, alayhi salam, não tinha moral, padrões e vergonha. A homossexualidade, sim, a homossexualidade era abundante e não existia em um vácuo. Era pare de um estilo de vida que não só a permitia, mas também encorajava vício e corrupção, já naquela época. Foi para essa cidade de Sodoma que Allah, Deus, o único todo-poderoso, enviou o profeta Lut, alayhi salam, e sua mensagem. A sua mensagem era para adorarem somente a Deus, entretanto, o desejo e a disposição de obedecer aos comandos de Deus estão imbuídos na adoração. O povo de Sodoma estava satisfeito com seus modos corruptos e não tinham vontade de suprimi-los. Ló se tornou um incômodo, aquele profeta abençoado se tornou um incômodo e suas palavras foram ignoradas. Sim. Continuando. O profeta Lut, alayhi salam, o profeta Ló, conclamou as pessoas a abrirem mão de suas atividades criminais e comportamento indecente. Mas elas se recusaram a ouvir. Ló confrontou o seu povo e os advertiu, como se deve. Destacou sua corrupção, atividades criminais e comportamento sexual não natural. Não natural. Podemos lembrar uma passagem que está no Alcorão. Deus diz assim: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Allah disse no Alcorão Sagrado: quando seu irmão Ló disse: não temeis a Deus, sabei que sou para vós um fidedigno mensageiro. Temei, pois, a Deus, e obedecei-me. Não vos exijo, por isso, recompensa alguma, porque a minha recompensa virá do Senhor do Universo. Ló foi enviado para aquele povo para orientar eles e tirar eles de todo tipo de corrupção e obscenidade. Nos últimos 20 ou 30 anos, aqui é bom nós entendermos e refletirmos, nos últimos 20 ou 30 anos tornou-se comum falar sobre homossexualidade como uma maneira natural da vida. Entretanto, de acordo com a lei de Deus, o Todo-Poderoso, em todas as três religiões celestiais, como o judaísmo, o cristianismo e o islã, isso não é aceitável. A ideia nova de que a homossexualidade é determinada geneticamente, de alguma forma, também é rejeitada pelo Islã. O Alcorão afirma claramente que as pessoas de Sodoma foram as primeiras a praticar essa aberração sexual. Allahu musta'an. Então isso não é novo. Isso já surgiu ali naquela época. Nós devemos abrir o coração e entender. Qualquer coisa pode colocar aqui para mim, para nós questionarmos e debatermos. Allah diz no Alcorão Sagrado: وَلُوطَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
Bel antum qaum musrifun. Traduzindo, no Alcorão, Deus diz assim: e Ló disse ao seu povo: cometeis a abominação como ninguém no mundo jamais cometeu entre vós. Aquela homossexualidade. Olha o que ele falou: cometeis a abominação como ninguém no mundo jamais cometeu antes vós, acercando-vos licenciosamente dos homens em vez das mulheres. Realmente sois um povo transgressor. O povo de Sodoma tinha chegado a tal nível de degradação que não tinham mais vergonha. Cometiam seus atos não naturais em público ou em privado. Satanás, que Deus o amaldiçoado, que Deus o amaldiçoa cada vez mais, Iblis, la'natullah alei, Satanás estava entre eles. E como é do jeito dele, fez suas ações parecerem justas e saudáveis. Satanás estava entre eles, e como é do jeito dele, fez suas ações parecerem justas e saudáveis. Camuflou. Quando Ló insistiu para que mudassem seu estilo de vida, desregrado, quiseram expulsá-lo da cidade, como se conclamando a pureza ele estivesse cometendo um grande pecado. Inverteram aqui. Ló foi até eles, advertiu eles, falando que essa não é uma boa atitude. Eles olharam para Ló como uma pessoa ruim, como um estranho. Ló se tornou um estranho. E aqueles que praticavam esse ato era normal. O povo de Sodoma disse a Ló: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. الآية. Eles disseram assim, como está no Corão: disseram-lhe, se não desistires, ó Ló, contar-te-ás entre os desterrados. Subhanallah. Ló expressou abertamente sua irritação. O Léo Muslim pergunta aqui, a sua pergunta vai vir aqui. A gente vai falar. Para o homossexualismo, pedofilia, tem alguma punição, né? Vamos falar aqui. Ló expressou abertamente sua irritação e fúria pelas ações maléficas e atos não naturais, e clamou a Deus. Voltou a Deus para salvá-lo e a sua família do mal dessas pessoas de Sodoma. Colocaram entre a sociedade algo normal, desde aquela época. Em outra parte do mundo, em outro lugar, na mesma época, o profeta Ibrahim, alayhi salam, o profeta Abraão, que era tio de Ló, recebia 3 convidados. Conhecido por sua generosidade, o profeta Abraão, alayhi salam, assou um boi ou uma vaca, mas, para sua decepção, os convidados se recusaram a comer. Isso era muito incomum, não era normal. Os viajantes geralmente estão com fome, e o fato desses convidados recusarem sua generosidade deixou o profeta Abraão, alayhi salam, muito desconfortável. Os convidados viram o desconforto e tentaram acabar com os temores dele e disseram: قالوا لا توجل, não tenhas medo, ó Abraão. Os temores deles abrandaram o profeta Abraão. Perguntou aos convidados o que os tinham trazido à cidade. Responderam-lhe: fomos enviados a um povo que é criminoso, descrente, politeísta e pecador. Está no Alcorão. Fomos enviados por causa daquele povo corrupto,
lá de Sodoma, onde está Ló. O povo de Sodoma tinha se corrompido, Então, na verdade, aqueles convidados eram anjos que vieram até Abraão. Por isso que eles não comeram. O povo de Sodoma tinha se corrompido, acreditando que seu estilo de vida degradado era aceitável. Se corromperam e colocaram isso normal na vida deles. Não quiseram escutar a verdade. Infelizmente, no século XXI que vivemos hoje, nos tornamos tão acostumados ao mal e à ignorância que não somos mais capazes de responder da maneira correta. Allahu musta'an. Damos desculpas e tentamos justos. Pediram licença ao profeta Abraão e seguiram para a cidade de Sodoma, em busca do profeta Ló e de sua família. O profeta Ló continuou a sofrer devido aos modos maléficos e comportamento não natural das pessoas ao redor dele. E ainda assim ele continuou paciente a transmitir a sua mensagem. Por isso que devemos ter paciência e persistir na verdade, com conhecimento. Conclamava ele, Ló, ao povo a abrir mão de seu comportamento e a obedecer ao Deus único todo-poderoso, adorando a ele somente. Entretanto, as pessoas da cidade continuaram a debochar, a menosprezar Ló, e até o insultaram, desafiando-o a fazer recair o tormento de Deus sobre ele. Ló ficou ali paciente, eles tiravam sarro, debochavam, perseguiam Ló e falaram: já que isso é verdadeiro, cadê o tormento de Deus? Manda vir, a gente vai continuar fazendo isso. Olha a arrogância. No Corão fala assim: قالوا أتأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. A Deus diz: manda-nos, eles falaram, manda-nos o castigo de Deus se estiveres certo. Eles falaram isso para Ló. Você não está certo? Manda o castigo aqui para a gente. Ló estava oprimido pelo desespero e implorou a Deus que lhe concedesse vitória e sucesso sobre essas pessoas que cometiam grandes crimes e se comportavam de maneira não natural. No momento da invocação de Ló, os mensageiros, anjos, estavam com o profeta Abraão e informaram a ele da missão com Ló e seu povo. Então, no Corão diz assim: وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. No Corão falou assim, que esses anjos falaram: e quando os nossos mensageiros angelicais levaram a Abraão as alviçaras de boas novas, disseram: em verdade, exterminaremos os moradores dessa cidade de Sodoma, porque eles são iníquos, injustos. Abraão estava com medo, porque o seu sobrinho Ló estava na cidade de Sodoma, que estava prestes a ser destruída, cair o castigo de Deus sobre eles. Ele disse aos anjos, como está no Alcorão Sagrado: قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Então eles falaram no Corão, Deus falou assim, Abraão falando: mas Ló, meu sobrinho, está lá. Responderam os anjos: nós bem sabemos quem nela está, e sem dúvida que o salvaremos juntamente com seus familiares, exceto a sua mulher, esposa, que se contara entre os deixados para trás, porque a mulher de Ló apoiava aquele povo injusto.
e Deus não ama um povo injusto. O renomado sábio muçulmano Ibn Kathir, que explicou ao Corão, Tafsir, narra que quando os mensageiros, anjos, se aproximaram da cidade de Sodoma, encontraram a filha de Ló no rio próximo. Ela ficou atônita com a beleza deles e temeu por eles. Aconselhou-os a aguardar no rio pelo profeta Ló, ao invés de entrar na cidade sem a proteção dele. Quando Ló ouviu os estrangeiros, se sentiu angustiado e se perguntou se conseguiria convencê-los de evitarem a cidade de Sodoma e continuarem a viagem. Tentou fazê-los compreender a natureza das pessoas da cidade, mas só teve sucesso em convencer os mensageiros a aguardarem a noite cair antes de entrarem na cidade. Mesmo assim, Ló ainda assim queria salvar aquele povo. Queria salvar aquele povo desse ato obsceno. Dê atenção com o coração aberto, meus queridos. O profeta Ló conseguiu escoltar os mensageiros até a segurança de sua casa. Entretanto, a esposa de Ló saiu pela porta dos fundos. Rapidamente contou às pessoas que 2 belos homens eram convidados na casa de Ló. A palavra se espalhou rapidamente e logo as pessoas estavam do lado de fora da casa de Ló, batendo na porta exigindo ver os convidados. Ló ficou ainda mais angustiado quando percebeu que sua esposa foi responsável pela multidão. Em sua porta implorou que debandassem e temessem a punição de Deus. Apelou repetidamente a eles que buscassem gratificação sexual de maneira lícita e não ilícita, de maneira correta e não errada. Está no Alcorão, Deus diz: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Allah falou no Corão sobre isso. Ó meu povo, quando Allah disse para o seu povo: ó meu povo, eis aqui minhas filhas, elas vos são mais puras, temei, pois a Deus, e não me alviteis perante os meus hóspedes. Não haverá entre vós um homem sensato, que reflete, que pensa. A história de Ló, na Bíblia e no Alcorão, tem semelhanças notáveis. Entretanto, o Islã, de atenção, rejeita completamente a noção de que o profeta Ló ofereceu suas próprias filhas ao povo da cidade. Os sábios do Islã explicam que quando Ló usou a palavra filhas, quis dizer as mulheres de Sodoma. Estava exigindo que os homens de Sodoma buscassem satisfação sexual em casamento lícitos. Em seu livro Histórias do Profeta, conhecido e famoso pelo Ibn Kathir, afirma, que Deus tenha misericórdia dele, afirma que as pessoas da cidade arrombaram a porta e entraram na casa de Ló, cercando os mensageiros anjos. Ló ficou impotente perante eles. Ainda assim continuou a implorar e a lembrar a eles do mal de suas ações. As pessoas da cidade zombaram e debocharam dele, dizendo como está no Alcorão: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Eles disseram assim: tu bem sabes, ó Ló, tu bem sabes que não temos necessidades de tuas filhas nas mulheres de Sodoma. E também sabes o que queremos. Queremos eles. Olha o povo e a arrogância. Os mensageiros anjos tranquilizaram Ló, dizendo: Qalu ya Lut, inna rusulu rabbik. Disseram: somos os mensageiros do teu Senhor, ó Ló, não te aflijas. Ao ouvir essas palavras, as pessoas da cidade ficaram com medo
e começaram a se dispersar, deixando Ló e sua família com os mensageiros anjos. Os mensageiros acalmaram os temores do profeta Ló e o instruíram a reunir a família e deixar as cidades de Sodoma aquela mesma noite. Ló caminhou atrás de sua filha para se assegurar que ninguém olhasse para trás para a cidade de Sodoma. A esposa de Ló permaneceu atrás e estava aflita com a punição junto com os malfeitores, os iníquos, injustos da cidade. O Alcorão descreve a punição com um grito terrível que virou a cidade de cabeça para baixo, com chuva de pedras de argila cozida. Da maneira que está no Alcorão, Deus te diz assim: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Deus diz: porém o estrondo os fulminou ao despontar do sol. Reviramos a cidade e descandeamos sobre os seus habitantes uma chuva de pedras de argilas endurecida. A punição veio ao nascer do sol e disse Deus: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. Deus disse assim: e o livramos Ló com toda a sua família, exceto uma anciã que foi deixada para trás, que era a esposa de Ló. Então destruímos os demais e desencadeamos sobre eles um impetuoso torvelinho. E que péssimo foi o torvelinho para os administradores, que fizeram pouco caso. Sabei que nisto há um sinal, porém a maioria deles não crê. Assim, as páginas foram fechadas para o povo de Ló. Seus nomes foram apagados da memória histórica. A punição de Deus prometeu, a punição que Deus prometeu e sobre a qual o profeta Ló alertou, aconteceu. Porque certamente Deus mantém suas promessas e ele promete punição severa para os malfeitores e paraíso com recompensa dos virtuosos. Ló e sua família caminharam ao nascer do sol. E o Alcorão nos menciona mais alguns detalhes pequenos. Queridos irmãos, eu achei importante falar, depois de muita gente me procurar. A questão não é de fazer discriminação. A questão é de nós refletirmos. Está no Alcorão. Deus criou Adão, o nosso pai, o primeiro homem, e criou Eva da sua costela, uma companheira para Adão. E a partir de Adão e Eva começou a geração, as descendências. Nós somos frutos dessa geração. Deus criou homem e mulher, como está no Alcorão, para se conhecer um e o outro e formar famílias. Nós não podemos quebrar essa natureza. E Deus proibiu isso. Da mesma maneira que ele proibiu a fornicação entre homem e mulher. Sim, o homem deve casar licitamente com a mulher e ter relação. E é proibido ter relação fora do casamento, tanto o homem quanto a mulher. Também Deus colocou o homossexualismo como proibido. E nós estamos aqui nesta vida mundana para lutarmos todos os dias, nos esforçarmos para tentar colocar em prática a lei divina, sendo que nós, seres humanos, somos fracos. Devemos todo dia renovar a fé para nos esforçarmos e não colocar apenas que eu desejo. O nosso desejo tem que ser colocado em prática. Não é assim. Alguns sábios falam, para refletirmos, os animais, nós não somos animais.
Nós somos seres humanos e somos racionais. Os animais não são racionais. Eles têm instinto. Os animais comem, nós também comemos. Os animais bebem, nós também bebemos. Os animais têm relação, cruzam com as fêmeas. Nós temos relações com as nossas esposas. Qual que é a diferença entre nós e os animais? Nós temos algo chamado raciocínio. Esse raciocínio significa para refletir e pensar que nós não estamos aqui neste mundo à toa, sem propósito algum. O maior objetivo, o maior propósito é aquele versículo que sabemos. Deus diz, eu não criei os gênios nem os humanos, exceto para que me adorem. E adoração significa unificar Deus como único. Colocar Deus como único na vida. Voltar-se para Deus. Controlar os seus desejos. E saber que o caminho do paraíso tem obstáculos e dificuldades. Não é simples. O caminho do inferno é só seguir o desejo, fácil. Vamos refletir com o coração e saber que a religião do Islã é uma religião universal. Não recrimina ninguém. Tanto aquele que é fornicador ou aquele que é homossexual, que ir na mesquita vai ser bem recebido. Só que não é por isso que nós vamos enganá-lo e falar que o que você faz, parabéns, é verdade, é correto. Não. Nossa obrigação é mostrar a verdade, mostrar o que é real. E que Deus abra o nosso coração, nos dê conhecimento e Deus nos perdoe as nossas falhas. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu alayhi wa sallam. Acho que as perguntas aqui foram respondidas, né?